vulcão livres da inquietude. Hoje vamos iniciar uma minissérie no Salmo 4, onde vamos trabalhar 4 sermões que vão estar te ajudando a se livrar da inquietude, da ansiedade que tem atacado a todos nós nesses dias de pandemia. Um vulcão é uma abertura no solo, por onde saem materiais de alta temperatura provenientes do centro da Terra. Um vulcão ele entra em erupção, jorrando então estes materiais para fora, quando há um choque nas placas tectônicas abaixo dele, que são blocos gigantescos que ficam de fato abaixo dos países e oceanos. Quando essas placas tectônicas então se chocam, elas causam milhares de terremotos abaixo da Terra, resultando então na expulsão de vários materiais, como lava e fumaça, de dentro do vulcão. Mas talvez pior do que ser agitado pela expulsão dos materiais de um vulcão é cair dentro dele. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com um homem de 36 anos no México, e mesmo assim ele sobreviveu. Mas antes de saber mais dessa história, eu quero lhe lembrar que as nossas vidas, nesses tempos em que vivemos, estão cada vez mais parecidas com vulcões. De fato, quando as placas tectônicas das inquietações e provocações diárias se chocam com a nossa mente, o nosso humor então aumenta várias vezes de temperatura, causando uma ardente irritabilidade. Depois disso, então, como larvas e fumaças infláveis saindo de um vulcão, pensamentos, palavras, ações destruidoras começam a jorrar de dentro de nós, destruindo a vida de quem está não somente ao nosso redor, mas também as nossas próprias vidas. Como diria o famoso pregador John Piper, no seu livro Graça Futura, trabalhando sobre ansiedade, a ansiedade, diz ele, é a condição do coração que dá origem a muitas outras atitudes pecaminosas. Mas como nós podemos então apagar esse fogo da inquietude, da ansiedade? Como fazer o vulcão se acalmar? Como me livrar das inquietudes da vida? Por meio do Salmo 4, aprenderemos então algumas verdades, algumas atitudes que poderão nos ajudar a nos livrarmos da inquietude. Quero convidar você então a abrir no Salmo 4 e a lermos a palavra de Deus. Salmo 4 diz assim: Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, mesmo quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso interior, que essa poesia cantada, que este salmo lido e hoje pregado, de fato tenha um efeito
pacificador, aquietador, como nenhum remédio para a ansiedade é capaz de fazer. Ó Todo-Poderoso, que a inquietude seja arrefecida, diminuída, que o fogo que consome a nossa paz seja apagado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira atitude que eu e você devemos ter para nós nos livrarmos da inquietude é: fale com Deus em oração. Se você quiser se livrar da inquietude, na hora que ela atacar você, ore, fale com Deus em oração. O que embarga a tua voz diante de Deus? O que te impede hoje de falar com Ele e colocar diante dEle as suas inquietudes? Uma jovem chamada Mary McCready passou 12 anos sem conseguir emitir qualquer som da sua boca. Seus pais chegaram a interná-la em uma clínica psiquiátrica. McCready tentou suicídio por não conseguir falar aos 14 anos de idade. Mas um dia ela descobriu a razão do impedimento vocal. Detalhe, ela não era muda, nem surda. Com 25 anos, McCready estava andando em um campo e ela então caiu num barranco. E ali então não conseguia pedir ajuda, porque não conseguia emitir som da sua voz. E ali ela ficou a noite inteira naquele barranco. Começou então ali, depois da queda, a passar mal e a cuspir sangue, ficando apavorada. Mas alguma coisa mexeu na sua garganta depois que ela caiu naquele buraco. Quando ela foi ao hospital, detectaram uma moeda na sua garganta, provavelmente engolida num bolo ou numa bebida que ela comeu na infância. A moeda ficou presa entre as cordas vocais de Mary e impedia que elas vibrassem ou produzissem qualquer som. Qual é o obstáculo que te impede de falar com Deus hoje? O Salmo 4 é de Davi e foi escrito em torno de 1000 a.C. Davi, como todos sabemos, era um grande guerreiro. E guerreiros vivem cercados de inimigos e batalhas, correm risco de vida e podem viver aprisionados com medo do próximo ataque. O remédio para pessoas que vivem em lutas, não viverem em ansiedade, é a oração, segundo o salmista. No verso 1 do Salmo 4, ele pede ao Deus justo, que governa e traz justiça ao mundo, que responda à sua petição, que de fato responda ao seu clamor, fazendo justiça em sua vida. O salmista confia em fazer a petição a Deus, porque conhece qual é o caráter e o poder que ele tem. O salmista sabe que um Deus justo não trata os seus servos com injustiça. Ele sabe que um Deus poderoso que governa o universo pode reparar as injustiças que cercam a sua vida. Você confia que Deus fará justiça sobre a sua vida? Mesmo com tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo, você ainda confia na justiça de Deus? Você ainda acha que Ele é justo? Você acha que Deus tem poder para fazer justiça? O salmista olha para trás e vê cada bênção derramada e resposta recebida em sua vida. O salmista, sim, vê justiça em Deus. E ainda no verso 1 do Salmo, ele retrata que Deus sempre alivia a sua dor e o tira do aperto. Podemos lembrar das feras enfrentadas por Davi, ainda adolescente, nos campos de Israel. Podemos lembrar do gigante Golias, que ele lutou ainda jovem. Podemos lembrar dos vários ataques de exércitos que ele enfrentou e venceu junto com o Senhor. Sim, Davi podia olhar para trás e ver grandes vitórias em Deus, e isso alimentava a sua esperança em mais um clamor por livramento. E você
E você? Você quer se ver livre da inquietude? Pois pressa para Deus aliviar a tua angústia ou a tua ansiedade. Confie na justiça de Deus. Confie na sua misericórdia para com aqueles que foram justificados em Jesus. Como Mary McCready, você se percebeu enterrado em algum momento no buraco escuro do pecado. Ninguém podia ouvir ali o teu pedido de socorro, e ali você passou a noite inteira da sua existência. O pecado era a moeda encravada nas tuas cordas vocais, espirituais, e você não podia clamar a Deus, não tinha ousadia, nem coragem para isso. Mas lembre-se, essa moeda que impedia você de conversar e de ser ouvido pelo Senhor, foi retirada naquele dia que você se arrependeu dos seus pecados e confessou a cada um deles diante do teu Salvador. Ao colocar sobre Jesus a nossa maldição, Deus fez plena justiça sobre a terra. Agora, eu e você temos acesso direto ao Pai pelo novo e vivo caminho aberto pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Venha nessa noite, venha se livrar da inquietude, venha se livrar da angústia, ansiedade e aperto. Como? Em primeiro lugar, fale com Deus em oração por meio de Jesus. Peça a Ele o fim da sua angústia e inquietude, como fez o salmista. Coloque suas ansiedades diante do Senhor em oração, pela petição, pela súplica e com ações de graças, e a sua paz, a paz de Deus, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Mas junto com falar com Deus em oração, a segunda atitude que você deve tomar para se livrar da inquietude é: lembre-se do amor de Deus. Lembre-se do amor de Deus por você. Avise ao seu coração inquieto que Deus te trata e sempre te tratará de forma especial. Lembre-se do amor eterno de Deus por você. Os crentes passam por angústias, apertos, iras, ansiedades. Os fiéis enfrentam batalhas. Podemos ver isso muito claramente na vida de Davi, um homem dos mais fiéis que passou a vida inteira enfrentando lutas. Essa dura realidade pode nos transparecer o abandono de Deus. Eu enfrento lutas, perdas, ansiedades, pandemias. Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Podemos raciocinar dessa forma. Se Deus poderia me livrar da dor e Ele não faz isso, é porque Ele não me ama ou não liga para mim. Mas se você deseja ter alívio na angústia, você precisa avisar ao seu coração, comunicar para ele, como Davi faz nesse salmo, que Deus te trata de forma especial. Sim, Ele te ama eternamente em Cristo. No verso 2 do Salmo 4, o salmista questiona os seus inimigos, aqueles que lhe traziam angústia e dor. Diz ele: até quando vocês, meus inimigos, desejarão me desmoralizar? Até quando vocês desejarão o que é inútil, buscarão o que é enganoso? Em outras palavras, não adianta vocês desejarem o meu mal, não adianta vocês planejarem a minha destruição. A minha vida está nas mãos do Senhor e é Ele que decide o meu fim. Assim como é inútil um passarinho tentar furar a porta de um cofre de aço com um bico, é vão os nossos inimigos ou os seus inimigos tentarem destruir a sua vida. Deus é o escudo de aço da nossa existência. Deus é o escudo de aço da sua existência. Os meus inimigos precisam saber, diz Davi, que Jeová mostra favor especial ao fiel.
O Senhor sempre me ouve quando eu clamo por Ele. E não será diferente nesse momento, diz o salmista, e não será diferente nesse momento, diz o Senhor para você nessa noite, pela sua palavra. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus te amou profunda e eternamente. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele decidiu então te amar para sempre. Ele voluntariamente te amou, e por isso Ele te trata de forma especial como um eleito de Deus. Você não é mais uma pessoa no meio de uma multidão perdida, sem Deus no mundo, não. Apesar dos ataques, das balas, das investidas sobre nós, o Senhor nos coloca sobre o seu colo, e Ele é abrigo seguro para os fiéis, como água gelada no deserto, como um oásis em meio ao calor do deserto. A salvação de Cristo derramada sobre você refrigerou a sua alma e pacificou a culpa do teu coração. Você não mais precisa temer, porque Deus te ama, e te ama especial e eternamente. No final da sua vida, Davi escreve um hino de louvor ao Senhor, onde ele diz, lá em 2 Samuel 22, versículo 20, Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Irmãos, Davi foi o mais forte e vitorioso guerreiro de Israel. Ele atribui todas as suas vitórias, não à sua força e à sua sapiência, mas ao amor leal de Deus por ele. Davi poderia descansar em paz ao se lembrar do quão grande era o amor de Deus. Jeremias capítulo 30, fazendo uma promessa a Israel, Deus promete que nos últimos dias Ele libertaria completamente os judeus do domínio dos seus inimigos. E naquele dia, então, os judeus voltariam a ter um rei como Davi, um rei glorioso, um rei vitorioso, que teria a ousadia de se aproximar do próprio Deus. No dia final, Deus daria pleno descanso ao seu povo, segundo a profecia de Jeremias. Mas alguém poderia perguntar naquela época, por que Deus vai fazer isso com um povo que está em tão profundo e grande pecado, que Ele está levando esse povo para o cativeiro babilônico, escravizado? Por que Deus ainda vai insistir com esse povo? Por que Deus ainda vai livrar esse povo dos seus inimigos? Se é um povo tão pecador, rebelde e desobediente a Ele. No capítulo 31, versículo 3, Jeremias responde, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Irmãos, é o amor eterno de Deus pelo seu povo, que nos livra e te livrará das angústias e inquietudes da vida. Confie neste amor. Para viver livre da inquietude, fale com Deus em oração, confiando que Ele te ama, confiando que Ele te ouve. Peça a Deus para te livrar dessa angústia, dessa inquietude, dessa ansiedade que você está sentindo. E nesse processo, se lembre do grande amor dEle por você, e que Ele atende aos filhos que ama. Junto com isso, junto com essa oração, junto com essa certeza do amor dEle, em terceiro e último lugar nessa noite, espere pela restauração divina. Mas espera aí, o que aconteceu mesmo com aquele homem que caiu no vulcão? Antes de lhe contar o fim dessa história, vamos para essa terceira e última atitude. Espere pela restauração divina. Se você quer se ver livre da inquietude, fale com Deus em oração.
tenha certeza do amor dele, lembre-se do amor de Deus. Terceiro e último lugar, espere pela restauração divina. Você está ansioso pelas próximas eleições? Então eu peço a sua atenção, porque no final deste capítulo eu vou te pedir um voto. No verso 6 do Salmo 4, o salmista relata um questionamento universal. Diz ele: muitos questionam se alguém no mundo poderia trazer um real estado de bem-estar e alegria. Irmãos, amigos, nascimentos de reis e rainhas, eleições de autoridades, sempre alimentam uma esperança no coração do homem. Qual é? A chegada do Salvador. O Salvador é aquele que trará prosperidade econômica, acabará com as desigualdades sociais e fará daquela nação uma das mais ricas e poderosas da terra. Mas a resposta do salmista não está no homem. Ele mesmo era um rei, poderoso, guerreiro, glorioso. Contudo, a resposta não estava nele. A solução para a dor e o sofrimento desta terra está no Senhor. Diz ele no verso 6, clama ele no verso 6, age de forma bondosa e restaura o mundo, Senhor. É em Deus que o salmista coloca a sua esperança para a restauração dessa terra caída e má. Num alto e sonoro pedido de ajuda, o salmista clama por redenção, por restauração, por novos céus, nova terra, e em Deus coloca a sua esperança. É Jesus quem virá para restaurar o paraíso perdido. O estado de bem-estar tão almejado pelo mundo será trazido tão somente pelo Cristo na sua parousia, na sua volta. Quando ele, Jesus, despontar no horizonte com fulgor e brilho solar, a terra despertará do seu sono amaldiçoado e verá o que é bem-estar, alegria e paz. O apóstolo Paulo discorre sobre esse tempo de restauração final em Romanos capítulo 8, a partir do verso 19, quando ele diz ali, abre aspas, a ardente expectativa da criação aguarda, espera a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o Senhor, na esperança de que a própria criação, a própria natureza, será redimida do cativeiro, da prisão da corrupção que eles se encontram hoje, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza espera de forma ardente, ansiosa, pelo dia da restauração final. Cada passarinho que você vê na rua, cada coruja voando ou no pé da sua casa, cada formiga entrando nos buraquinhos mais ínfimos, menores do seu chão, espera, de certa forma, não sei como, mas espera o dia em que Deus restaurará todas as coisas, como no jardim. O mundo foi amaldiçoado junto com o homem, e por isso o mundo geme. Secas e invernos rigorosos, terremotos, tsunamis, poluição, pandemias, são sintomas do estado terminal em que o mundo físico, em que o mundo terreno se encontra hoje. Este mundo e a humanidade precisam de um médico que os cure, e o nome dele é Jesus Cristo. Espere pela restauração divina. Ele poderá nos trazer tempos melhores, sim, ainda hoje, no presente, nos trazer novos dias e dias melhores, porque Ele tem poder para isso. Sim, Deus pode nos livrar da pandemia, Deus pode nos livrar
da crise, grave crise econômica que vivemos. Deus pode nos livrar de guerras, de grandes e graves problemas, de secas rigorosas. Pode, tem poder para isso. Ore para que Ele faça isso, ainda hoje. Todavia, não perca a vista do continente depois da ilha. Este mundo é uma pequena ilha em comparação ao continente de bênçãos eternas e celestiais que Jesus nos trará em sua parousia ou na sua volta final. Deus pode nos livrar das batalhas de hoje, mas especialmente Ele já nos livrou espiritualmente e nos livrará fisicamente da guerra final contra a morte e o pecado. Você está ansioso pelas próximas eleições? Peço sua atenção, pois quero te pedir um voto. Se votar é expressar confiança numa autoridade, eu peço que você expresse sua total confiança por dias melhores em Jesus Cristo. Para viver livre da inquietude, para viver livre da angústia ou ansiedade, fale com Deus em oração, peça a Deus para te livrar da tua angústia, dor ou medo. Nesse processo, enquanto você clama, lembre do grande amor de Deus por você. E espere então pela restauração que vem dEle, que vem da mão dEle e para a glória dEle. Concluo nessa noite dizendo que em 17 de setembro de 2020, um homem de 36 anos foi resgatado do interior de um vulcão na cidade de Tlalpan, no México. De acordo com as autoridades locais, o homem estaria fazendo uma caminhada próximo ao vulcão. Não é um lugar bem seguro, né? Vulcão Xitle, onde ele então perdeu o controle e ali então caiu por uma das laterais, cerca de 200 metros dentro da parte inferior da cratera do vulcão. Após receber os cuidados pré-hospitalares necessários, o homem foi estabilizado durante o voo de resgate e finalmente então transferido para um hospital para atendimento médico especializado e, pasmem, sobreviveu. Talvez você, como esse homem, também esteja no fundo de um vulcão de inquietudes, angústias, ansiedades, medos e perturbações nesses dias. Mas saiba que Deus, o teu Deus, é justo, e Ele demonstrou essa justiça de uma vez por todas, enviando o seu Filho Jesus para dentro das crateras vulcânicas do pecado e da morte. Ah, Deus amou o mundo, diz o famoso verso de João 3,16. Deus amou um mundo de lavas destruidoras, fumaça e fogo. Por isso, derramou o sangue precioso do seu Filho por um mundo perdido e amaldiçoado em pecado. Foi este mesmo sacrifício de Jesus que te capacitou a chegar até Deus hoje e até a ousadia de pedir por alívio para a tua dor, para a dor dos espinhos que ferem a tua alma ou o teu coração. Todo o Salmo 4 trata de uma constatação. Qual é? Deus ouve o fiel na angústia e o traz paz e alegria. Segundo o salmista, como responder à sua petição por consolo e alívio? É algo que Deus já fez no passado, Deus pode muito bem fazer hoje novamente. O Senhor trouxe justiça no teu passado, pode também trazer justiça, paz, livramento hoje no teu presente. O Senhor que transformou o caminho de pedras pontiagudas em riachos de águas tranquilas no teu passado, é o mesmo que pode afastar
os teus apertos desse presente, destes dias. Amigo, irmão, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como teu Salvador e seja justificado diante de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, confesse cada um deles diante do Senhor, creia no sacrifício de Cristo e faça Deus derramar a justiça de Jesus sobre você e assim fazer justiça em sua vida, trazer consolo e paz. Receba o sacrifício do Messias pela fé e saiba que toda angústia preparada para você já caiu sobre Jesus, porque sobre ele caiu as nossas enfermidades e dores, Isaías 53. Toda dor e ansiedade destinada para punir os teus pecados caíram sobre o teu Senhor e Salvador Jesus. Hoje você está livre do verdadeiro vulcão, o vulcão eterno do inferno. Hoje você está livre da verdadeira inquietude, que é a inquietude causada pelo fogo que jamais apaga, onde o verme não morre. A certeza da libertação dessa angústia e inquietude eterna vai gerar a libertação das angústias e inquietudes terrenas. Lembre-se de onde Deus te tirou e para onde Ele vai te levar. Lembre-se o que é teu por herança, as promessas que te pertencem, e tenha paz a partir de hoje, na crença do céu celestial que te espera no futuro. Peça ao Deus que te livrou da angústia eterna, para te livrar das angústias terrenas e passageiras. Aquele que já te livrou do pior, da angústia maior, pode te livrar das angústias menores, terrenas e passageiras. Semana que vem, convido você para aprendermos juntos com Davi mais uma atitude contra a inquietude. Faça uma desintoxicação da inquietude. Espero você domingo que vem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, agradecemos por essa palavra abençoada, curadora. Obrigado porque ela é remédio para nossa alma e coração num tempo de tantas inquietudes e medos, preocupações e ansiedades. Obrigado porque nós podemos encontrar no Teu Espírito, pela Tua palavra, consolo e paz contra a inquietude. Abençoa o Teu povo, consola, fortalece, anima. Converte os nossos amigos a Ti. Que a graça que há em Jesus seja derramada sobre eles, e eles possam provar da Tua presença e do Teu amor eterno a partir de hoje e em Cristo. Amém. Convidar o pastor Romeu para vir trazer